se tinha alguns projetos lá para a usina velha, né? Só que agora parece que a coisa teve um revés muito grande. Carlos Augusto Orso. Obrigado pela presença aqui na rádio, Carlos. Bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, Alessandra. Bom dia, ouvintes da tua rádio veranense. Obrigado pelo convite, né? Realmente, eu gostaria de ter vindo aqui com outro motivo, né? Vamos lá. Nos fale do que você tinha em mente antes. Tá. Antes de novembro, foi, né? Que estragou a estrada. O asfalto foi colocado em abril de 2023, né? Que isso era um pontapé inicial para dar sequência aos projetos, né? E esse asfalto durou até novembro de 2023, quando as chuvas de novembro interditaram oficialmente a estrada. Nós, moradores, continuávamos descendo de maneira provisória, né? Para continuar fazendo o manejo da área, porque além do turismo, lá embaixo nós somos em 14 moradores proprietários, sendo que tem 4 moradores fixos lá embaixo, alguns deles que moram a semana inteira, outros descem na segunda, trabalham até sexta ou sábado e sobem para passar o fim de semana em Veranópolis, e outros descem praticamente todos os dias, né? E o caminho principal é esse, Vila Azul, Usina Velha, que é uma estrada municipal, não é um beco que vai até a Usina Velha, é uma estrada municipal que segue até a Nossa Senhora das Graças. E hoje, descendo pela Usina Velha, que não é possível hoje, daria em torno de 4 a 5 quilômetros para descer até lá. E dando a volta por Nossa Senhora das Graças, nós estamos falando de 20 a 25 quilômetros, ou seja, quase 45, 50 quilômetros de volta, aumentando o percurso em mais de 40 quilômetros, né? Inviabilizando alguns negócios lá embaixo, né? Tá. Carlos, eu conversava com o teu pai, né? O seu Elvo, já falecido. O seu Elvo, talvez ele não tenha conseguido ver esse projeto, mas ele tinha muito orgulho do pulmão verde de Veranópolis, né? Sim. Que é esta área da Usina Velha. Qual é que é a área de vocês ali? Atravessa o rio, é para cá do rio? Qual é que é a área da família Orso ali? Tá. Essa área aí pertence à família Orso desde 1974. Quando meu pai adquiriu essa propriedade em conjunto com o comendador Elias Rosamantino, seu Ruas, que a gente chamava, né? E eles compraram junto essa propriedade. E hoje, a maior parte dessa propriedade é minha, né? Eu adquiri ela, da minha família também, né? Então, hoje, lá embaixo, eu tenho uma área de em torno de 136 hectares. Nossa! É uma área grande, né? Então, quando falam da Usina Velha, a gente sempre leva as ruínas da cascata, né? Que tem lá. Foi inaugurada em 1912 e desde 1970 nós somos responsáveis pela preservação dela, né? Aquela casa de força que existia, não existe mais infelizmente, né? Ela pertence à minha família, porque ela estava escriturada dentro da propriedade que meu falecido tio Adelino, né, irmão do meu pai, compraram da CE nessa data que falei, em 1974. 136 hectares aqui na região de Veranópolis, é uma área muito grande, né? Pode parecer muita área, mas é o quê? Só mato? Eu ia dizer, né? Terra mesmo tem pouco. Ali, desses 136 hectares, economicamente viável, não dá 14 hectares, né? A maior parte aí dessa área é APP, é reserva legal, e era mata ciliar, porque a mata ciliar aí no Rio foi drasticamente levada embora por esse excesso de água, né? Acho que na primeira semana de maio eu não estava aqui, eu estava em viagem de férias no exterior, acompanhei tudo pelas redes sociais com familiares, né? Mas pelo que eu... Doeu? Doeu. Saíram lágrimas, né? E no dia 17 de maio, quando eu desci lá para ver o tamanho do estrago, eu desci a pé pela estrada, né? Até comentei com o nosso prefeito, o Dr. Valdemar, que eu não recomendava que descessem lá, porque eu fui 2 dias depois, no dia 17, era o segundo dia com sol. Então ainda tinha muita material se movimentando, muito barro, né? Então era arriscado. E de lá para cá nós tínhamos poucos dias de sol, então eu acredito que ainda continue arriscado. E um dos riscos maiores é que a ponte do Arroio Cascatinha, ela caiu, então tem que pegar um desvio pela parte da estrada antiga, que já entra pela minha propriedade, passando esse riacho, e tem que caminhar pelo esgoto de Veranópolis. Veranópolis não trata 1 litro de esgoto, né? Então, sei lá, de 70% a 80% do esgoto passam pela minha terra, né? E desembocam no Arroio Retiro, dentro da minha terra também. Então, o mais arriscado que eu vejo é passar. Eu recomendo, se alguém quiser fazer isso, não recomendo que façam, mas se forem com botas, cano longo, porque eles vão ter que passar por dentro do esgoto de Veranópolis para chegar lá na Usina Velha. Porque este esgoto sai um pouquinho antes de Vila Azul, né? E cai no Retiro. Esse esgoto sai aqui dentro de Veranópolis, da Palugana, do centro, Distrito Industrial.
O que não... Na bacia que vai para o lado do Retiro, desde lá embaixo do... A bacia sul, né? A bacia sul, né? Desde lá embaixo na área dos escoteiros ali, daquela bairro Beltrame, né? Ali já desce por ali por trás da Noé e desemboca no Retiro, né? Acima, e a outra parte é esgoto misturado aqui em Veranópolis, o pluvial e o fluvial, e desemboca lá na Usina Velha. Aquela cachoeira bonita dos Três Monges, ela é bonita de ver de longe. Até em mais de uma oportunidade eu fui na parte de cima olhar lá de perto, né? É muito bonito o visual, mas não dá para aguentar o cheiro. É muito forte. Então não recomendo. Cascata dos Três Monges. Cascata dos Três Monges. E esse esgoto desemboca no Retiro, abaixo da cascata da Usina Velha, uns 100 metros abaixo da cascata. Então, depois daquela pontezinha que tinha? Aquela primeira ponte é o esgoto, né? É o Arroio Cascata, vamos dizer assim. Que ele daí Mas aquela frente, ponte de concreto ali... No Rio Retiro, aquela ponte baixa, que a gente chama de calha, né? Aquela ponte no Retiro, ela está acima do contato com o esgoto de Veranópolis, né? Ela fica acima da cachoeira da Usina Velha. Eu vou te fazer uma pergunta, cara. Claro. Porque ali desceu não sei quantos metros de cada lado. O que era mata ciliar, acabou, né? Eu estava comentando, né? Então, da área que eu tenho ali, né? Então, mais de 90% é pedra e mato, né? A área econômica é pequena. Quando eu estive lá no dia 17, né, e antes mesmo, todos nós tivemos acesso a filmagens colocadas nas redes sociais por moradores próximos, né, e eu desci lá para entender o que aconteceu lá embaixo. Então, a cachoeira da Usina Velha continua existindo, ela não acabou, né. O que foi levado embora foram as ruínas, que são a represa, o canal e a casa de força. Uma barreira que caiu do outro lado do rio, que ali eu faço divisa com a propriedade da prefeitura. Do outro lado do rio tem as águas termais, é uma área pública, né? Pertence à prefeitura, eu faço divisa, então, com uma área pública. Essa barreira caiu da parte do lado lá do Retiro, e ela, pelo tamanho dela, ela caiu acima da cachoeira e ela criou uma barreira. E essa barreira, com o volume de água que estava descendo, que foi gigantesco, ela começou a acumular, e eu acredito que ela tenha subido entre 15 a 20 metros ali acima da cachoeira, porque na estrada de asfalto que termina nessa ponte, acima dessa estrada tem minha propriedade cercada com ervas mate. E arrancou as ervas mate dentro da minha propriedade, destruiu a cerca e levou embora essas ervas mates. Então o rio foi muito alto. E provavelmente quando essa barreira, pela força da água, pelo peso, pelo volume, romperam essa barreira de pedras, mato, que desceram dessa barreira que caiu, aí levaram tudo embora. E aí foram caindo, acho que outras barreiras e levando todo o material que tinha pela frente. O estrago foi grande. O cenário é devastador. Assusta, né? Mas, vou dizer assim, a Usina Velha não acabou, né? Assusta, mas há uma transformação, né? Agora é um novo normal, vamos dizer assim. Infelizmente, há uma destruição muito grande. Da forma como nós conhecíamos a Usina Velha, infelizmente, ela não está mais lá. E agora a natureza se adapta, né? O rio continua, a cachoeira continua, e com o tempo vai se acomodar, acredito eu, né? Mas... Carlos, quando a gente ia na usina, ia tomar banho e pulava da primeira pedra que a gente conseguia alcançar, né? Sim, até por trás da cachoeira. Por trás da cachoeira. Aquele espaço ali, sabe o que eu fiquei imaginando? Pode parecer uma bobagem. Sim. Em meio a tanta aquela água lá, se a gente ficasse dentro daquela caverninha, estaria protegido, será? Eu Tu entendeu ali Sim, onde o pessoal ficava? Onde a queda da água bate na primeira pedra, por trás da cachoeira dá para passar. Quem já foi... E atravessava por trás da cachoeira e pulava da pedra. Eu tenho 56 anos, me criei lá. Desde que me conheço por gente, eu frequento aquele lugar, né? Da minha família, né? Então, eu pulei muito desse lugar. Pulei lá de cima, nadei naquele poço. Aquele poço tem profundidades lá que variam de 8 metros, 5 metros, 3 metros. O rio estava muito alto, mas eu acredito que tenha virado um cascalhão dentro, que talvez não dê mais para mergulhar, para pular. Eu acho pouco provável que seja possível, porque esse material todo que caiu daquela barreira não foi a única. Eu não consegui dimensionar quantas barreiras caíram na minha propriedade, porque nessa área eu tenho aproximadamente uns 2 quilômetros que a minha propriedade faz divisa com o Retiro, dos dois lados. Então, eu tenho mais de 2 quilômetros de margem com o Retiro, que faz parte da minha propriedade. E nessa área, tem outras barreiras que caíram que eu não consegui ver. Ainda não conseguiu chegar ainda. Mas, e caíram no rio. Então, todo esse material assoreou o rio. Provavelmente, o poço que tem acima da ponte, que era um lugar muito frequentado por turistas, por moradores, para tomar banho, né? Eu acredito que esse poço também está assoreado. É muito material que caiu e esse material parou em algum lugar. Então, eu teria que, com calma agora, quando o rio baixar, quando se tornar seguro entrar lá no rio,
verificar se a profundidade do rio diminuiu muito. Eu acredito que tenha diminuído. Então, esses banhos aí vão acontecer de novo, só o tempo vai dizer. Mas o acesso na parte de baixo da cachoeira está bem afetado. Aquela trilha no meio do mato que nós tínhamos, que ela fazia uma curva em cotovelo, quando tu chega nessa primeira curva grande... Passava pela casinha. Passava pelo capitel, que foi vandalizado há uns 2 anos atrás, né? Foi queimado. E aí passava por esse capitel, aí desce pelo mato. Essa primeira parte ainda tem mato. Só que quando você faz a curva, aí já desaparece o mato entre a estrada e o rio. Você já não enxerga mais aquele caminho que você caminha no meio do mato, ia visualizando a casa de força, né? E batendo fotos e muita gente o momento. Publicou saudade, sim, né? Sim. Muita gente. Assim era e assim ficou. Então eu postei isso nas minhas redes sociais também. Assim era, assim ficou, né? Então esse caminho não existe mais. O rio virou em pedras. Pedras gigantescas se movimentaram. É incrível ver a força da água. Pedras de dezenas de toneladas foram movimentadas. A casa de força, ela foi construída em 1912. Inclusive, nesses meus projetos, eu fiz o levantamento da história da geração de energia elétrica, né? E a usina hidrelétrica de Veranópolis, construída em 1912 por uma empresa chamada Irmãos Bromberg, provavelmente é a usina mais antiga, usina hidroelétrica mais antiga do Rio Grande do Sul. Tem na página da Prefeitura de Veranópolis uma parte lá, agora não sei mais como chegar, mas do arquivo público, toda a história da usina. Eu participei desse projeto junto com o Emerson. Sim. O Emerson Sartori, né? Sim. Uma pessoa maravilhosa, que tem um carinho muito legal. grande para ele. Então, inclusive, quando abrir o espaço novo da prefeitura, aí vai ter do arquivo, sim, vão ter fotos, a cedência era da prefeitura, os ofícios das empresas. Toda a história começou em 1908, 1909. Sim, em 1908 começou a publicação no Jornal do Comércio, convidando empresas a participar da tomada de preço para construir. Era uma história, né? E era muito recente a geração de energia hidroelétrica no Brasil, porque ela entrou no Brasil em 1889, através de Minas Gerais, uma tecnologia americana, numa feira que um empresário do ramo têxtil foi para o exterior e trouxe esse conhecimento para o Brasil. Então, em menos de 22 anos depois, nós já estávamos fazendo isso em Veranópolis. Eu acredito que ela seja mais antiga, porque nesse ano, 1912, foram construídas as 3 primeiras hidrelétricas do Rio Grande do Sul. Uma em Cruz Alta, a Capingui em Passo Fundo e a da Intendência de Alfredo Chaves. Isso em 1912, foi inaugurada dia 25 de julho de 1912. E quando eu comecei meu projeto aí na parte da usina velha, nas minhas escrituras, eu pesquisei e a minha escritura contava essa história. Eu fui lá na primeira escritura, no primeiro proprietário daquela área, e aí eu descobri diversos fatores históricos, a compra da área de terra pela intendência, a transferência para a Comissão Estadual de Energia Elétrica, da intendência para a comissão. Tá. Carlos, assim, ó, eu vou chegar Sim. na primeira pergunta de novo. Vamos lá. Qual é que era o projeto que você tinha? Porque você nos trouxe aqui, ó, né? O Mel Serra das Antas, velha, né? Coletado na usina velha. O Mel Serra das Antas. Isso aqui não é à toa que você tinha esse projeto. Você estudou a área. Era uma área rara. Sim. Era uma área rara no município de Veranópolis. 136 hectares, a maioria deles de árvores, né? Tanto que teu pai chamava no pulmão verde da nossa cidade, em meio a tanta poluição, ali era o pulmão verde. O que você pensava em fazer ali? Já estava em execução, tá? Nós estávamos na fase de licenciamento ambiental. Em 2020 nós abrimos. Eu comecei essa pesquisa. É um trabalho mais antigo, né? Surgiram muitas oportunidades, mas todas caíram fora devido ao potencial de geração de energia elétrica aí na usina velha. Meu projeto principal seria reativar a usina velha. Seria a usina nova na usina velha. Seria a CGH, Central Geradora Hidrelétrica Elvo Orso, né? Uma empresa constituída em novembro de 2020. Eu tenho em parceria com a empresa de Joaçaba, a Pan Energia, que trabalha nessa área de geração de energia, projetos, né? São meus sócios desse empreendimento. E de 2020 para cá, a gente começou a desenvolver qual o equipamento ideal, qual é a altura ideal de fazer o equipamento. E paralelo a isso, eu queria preservar a usina. Vamos trocar a casa de força de lugar, vamos fazer... Não. Aqui nós temos a história, temos uma memória, vamos reativar a usina em vez de construir uma nova, né?
E num projeto que, quando eu fiz... Hoje, esse projeto hoje está na FEPAM. Nós estamos em análise desde novembro de 2020. Eu até um mês atrás eu estava muito preocupado com a demora. Queria ver uma maneira de que esse projeto fosse para frente. Conversei, tive a ajuda do Poder Público, o Dr. Valdemar, o nosso prefeito, levou esse assunto para o governo do Estado. Eu tive conversa com o secretário de Turismo. Os nossos assessores nessa parte ambiental tentavam conseguir antecipação dessa licenciamento para a gente começar a executar a obra. Mas agora, depois dessa tragédia, eu dou graças a Deus que isso não aconteceu, porque se nós tivéssemos feito isso antes, tudo seria perdido, seria destruído, né? Então, a CGH Elvo Orso seria uma microusina, uma pequena usina com potencial de geração de 0,2 mega de energia. O que é isso, 0,2? Por exemplo, a Ceram, a 14 de julho, né? Ela gera 100 megas. A Castro Alves, 130 mega. Então, eu estou 0,2 mega. Uma abasteceria o quê? Uma vila? Em torno de, aqui vamos dizer assim, uma residência com consumo de 200 kWh mês, em torno de 900 residências. Então, ela é pequena. Mas teria o fim de tornar a produção de energia elétrica novamente na onde tudo começou na produção da energia elétrica. Sim, nós iríamos reativar um projeto que foi feito por engenheiros em 1900. Foi inaugurado em 1912, então eu calculo que em 1910 começou a obra e tudo, né? Então, nós poderíamos, com orgulho, dizer que o que foi feito lá em 1912, agora, em 2024, ele ainda 112 anos depois... 112 anos ele continuava viável economicamente, claro, com a tecnologia, com equipamentos de hoje, né? Geraria mais energia, mas ele se tornaria um empreendimento viável tanto técnica como economicamente, porque é interessante, nós aproveitaríamos a mesma represa, simplesmente reformando ela, o mesmo canal e a mesma casa de força. Não ia ter influência na mata, não iam precisar fazer barreiras? Nada, zero. Quando eu preenchi um dos formulários em parceria com meus sócios, né, sobre a parte ambiental que a FEPAM exige, né, aí eu pedi esse documento e eu li junto, né, para dar minha opinião, né. Então, existia lá dois assuntos, assim, duas questões que me chamaram muita atenção. Passivo ambiental. Aí tu bota sim, se você botar sim, você tem que um monte de anexos justificando cada um desses passivos. Nós colocamos não, zero passivo. Até eu brinquei com meu sócio, não podemos botar ativo ambiental aqui, porque aí a segunda pergunta, supressão vegetal. Não, nenhuma árvore seria derrubada, não haveria formação de nenhum lago, a ponte seria preservada na altura dela. O que aconteceria aí com o fechamento da represa com o canal para captação de água que levaria até a casa de força, o rio subiria em torno de uns 40 centímetros e mesmo assim ele ficaria 30 centímetros abaixo da ponte, que estão as fotos aí que tem minha rural em cima, né? Então ela ficaria abaixo daquela ponte. E como o asfalto que foi lá embaixo foi através do turismo, a Secretaria do Turismo do Estado, o projeto Avançar Turismo, fez o asfalto do morro, né? E a parte de baixo, que é a parte plana entre as pontes, vamos dizer assim, foi uma emenda do deputado Covatti Filho, então são duas etapas, né? E todas elas envolvem o turismo, né? Então eu tinha o compromisso, vamos dizer assim, que você falou citou o nome do meu pai, né? Mas o seu Ruas, né, o comendador Elias Ruas Amantino, tinha esse projeto também. Então, além de fazer isso, eu tinha uma bagagem que eu tinha que trazer junto, né? Carlos, segura um pouquinho aí, você tem tempo para a gente seguir um pouquinho mais? Tem, vamos tempo. lá. Vamos às notícias da hora, depois nós retornaremos. As imagens estão rodando aqui na nossa transmissão via Facebook. Daqui a pouquinho nós retornaremos. Você já imaginou viver em um lugar onde conforto e sofisticação se encontram? Onde cada detalhe foi cuidadosamente projetado para proporcionar a você e sua família uma experiência única? E tudo isso no centro de Veranópolis? Então, venha conhecer o edifício Reinaldo Voelma, o novo empreendimento da Voelma Construtora. Entre em contato com a gente e saiba mais. Voelma Construtora e Incorporadora. Telefone 3441-6940. O Banrisul sempre acredita na força dos gaúchos e para ajudar na reconstrução do estado está lançando o programa Banrisul Reconstruir RS. São 7 bilhões de reais para que os negócios possam se reerguer. É mais capital de giro para as indústrias, serviços, comércio, importações e exportações. Também criamos a Conta Única Banrisul, um limite de crédito empresarial para movimentar a qualquer hora. Gaúcho, a tua força move o Rio Grande e a nossa força está contigo. Banrisul.
Notícias da hora. O Brasil e o mundo. 10 horas, notícias da hora. Oferecimento, programa Banrisul Reconstruir RS, porque as nossas empresas precisam seguir em frente. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a prévia da inflação oficial do país, registrou uma alta de 0,44% nos preços no mês de maio, informou há pouco o IBGE. A gasolina foi o item de maior influência nos resultados do mês, com uma alta de 1,90%. Com os resultados, o IPCA acumulou 3,70% na janela de 12 meses. No ano, a alta é de 2,12%. A interdição das operações no aeroporto Salgado Filho resultou em ao menos 4.700 voos cancelados no terminal entre os dias 3 e 30 de maio, conforme levantamento da Fraport Brasil. Desta forma, foram mais de 570 mil passageiros afetados no período em função da enchente que atinge a capital gaúcha. Ainda segundo a Fraport, apesar da retomada dos 5 voos comerciais diários na base aérea de Canoas, o número de voos comerciais por dia no Salgado Filho, em média, entre pousos e decolagens, era de 165 viagens. A felicidade anda de mãos dadas com a gratidão e com a simplicidade. Tua Rádio, presente na tua história. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse nesta terça que a Espanha vai reconhecer um Estado palestino, incluindo a faixa de Gaza e a Cisjordânia, unificados sob a Autoridade Nacional Palestina com Jerusalém Oriental como sua capital. Sánchez fez o anúncio durante um discurso televisionado que não reconhecerá quaisquer mudanças nas fronteiras palestinas depois de 1967, a menos que todas as partes concordem com elas. O premier espanhol afirmou também que o governo espanhol vai aprovar formalmente o reconhecimento ainda hoje, terça. Na quarta-feira da semana passada, Noruega, Espanha e Irlanda anunciaram o reconhecimento de um Estado palestino independente. Notícias da hora. Oferecimento, programa Banrisul Reconstruir RS, porque as nossas empresas precisam seguir em frente. Notícias da hora, uma produção da Central de Conteúdo da tua rádio. Notícias da hora. O Brasil e o mundo. Próxima edição, às 11 horas. Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo. O Banrisul sempre acredita na força dos gaúchos e para ajudar na reconstrução do estado está lançando o programa Banrisul Reconstruir RS. São 7 bilhões de reais para que os negócios possam se reerguer. É mais capital de giro para as indústrias, serviços, comércio, importações e exportações. Também criamos a Conta Única Banrisul, um limite de crédito empresarial para movimentar a qualquer hora. Gaúcho, a tua força move o Rio Grande e a nossa força está contigo. Banrisul. Notícias da hora. Oferecimento. Livraria e Gráfica Reúna. Material escolar e para escritório. Papelaria e completa gráfica com a mais alta tecnologia. E Oral Unique Implantes Dentários e demais procedimentos. Oral Unique. Viva de frente. Próximo ao Portal Monumento. Supermercado Zequim. Identifica. Tua Rádio. Veranense. 107.5 FM. A rádio do teu tempo. Quem faz as compras aqui não sai mais. Confira a terça da padaria dos supermercados Zequim. Pão cacetinho, 9,98 kg. Presunto cozido Lebon, 2,29 a cada 100 gramas. Salsichas avulsas, 10,99 o quilo. Queijo mussarela Santa Clara, 4,29 a cada 100 gramas. Margarina Doriana, 500 gramas, 6,95. Doce de leite Áurea, 4,29. Terça da padaria dos supermercados Zequim.
Você está com sintomas de dengue, covid ou influenza? Na Clínica CVD Nossa Senhora de Lourdes, você pode fazer o teste rápido e obter o resultado imediatamente. Além disso, nossa equipe de profissionais médicos está pronta para atendê-lo e definir o tratamento adequado para você e sua família. Para mais informações, entre em contato pelo fone WhatsApp 3441-9500. Clínica CVD Nossa Senhora de Lourdes. Tudo em um só lugar para o bem-estar de toda a família. Olá, meus amigos, aqui é o Dr. Pedro, da Oral Unique Veranópolis. Nós da Oral Unique temos a certeza de que todos merecem sempre o melhor. Então venha nos conhecer. Somos a maior estrutura odontológica da Serra Gaúcha, contando com centro cirúrgico completo, tecnologias de última geração e um corpo clínico especializado em todas as técnicas para te entregar o melhor sorriso. Faça seu agendamento pelos telefones 2146 0474 ou pelo WhatsApp 99264 5650. Sinta o amor mais verdadeiro no mês das mães da Farmácia Preço Popular. Confira algumas ofertas que preparamos para elas. Shampoo Vult Cabelos 350 ml, todos os tipos, apenas R$ 19,99 cada. Gel de limpeza Actine 140 gramas, R$ 51,99. Aproveite essas e outras ofertas em nossas lojas pelo site preçopopular.com.br ou baixe nosso app. Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar. Centro de Pinturas, revendedor das tintas Renner na Júlia em Veranópolis, informa. Hora certa. 10h07. O Centro de Pinturas tem a maior variedade em tintas para as mais diversas finalidades, seja na linha residencial, predial e industrial, com o moderno sistema tintométrico automatizado. Conheça a tradição das tintas Renner, no Centro de Pinturas. Há mais de 20 anos atendendo Veranópolis e região. Centro de Pinturas, na Júlio de Castilhos 813. Telefone 3441-4555. Centro de Pinturas, Tintas Renner. Uau, Carol, como você tá linda! Emagreceu, né? Sim, amiga, nem sabe. Já emagreci 12 quilos. Minhas roupas estão sobrando. Que incrível! E qual é o segredo? Eu fui na Clínica Magras. Tô amando o acompanhamento da equipe da clínica. Tem acompanhamento da Nutri, sessões estéticas toda semana. É o máximo. Fica na Rua Flores da Cunha, 564, aqui em Nova Prata. Agende sua consulta bônus através do número 2121 6020. Você tem filhos pequenos ou adolescentes e está com dificuldades de relacionamento ou em estabelecer limites? A psicóloga clínica Sara Maranho, pós-graduanda em Psicologia da Parentalidade, pode te ajudar a ter uma relação mais saudável e harmônica. Marque uma consulta pelo fone 54 999 18 18 39 ou siga @Sara Maranho Psi nas redes sociais para saber mais. Tratar de câncer perto de casa e com tecnologia? É na Vivere. Equipe de saúde multiprofissional para cuidar de você é na Vivere. Atendimento de convênios e particular oferecendo um tratamento que é bom para o seu bolso e excelente para você. Vivere. Clínica de Oncologia. Unidade Nova Prata. Anexo ao Hospital São João Batista. Telefone para contato 54 3242 7609. Tua Rádio Veranense 107.5 FM. Uma rádio prestando serviço à coletividade. Temática. O que acontece é assunto. Marco Aurélio Santana. 10:09, 7 graus a temperatura. Alessandra Bernardi, coordenadora de jornalismo da Tua Rádio Veranense. Estamos devidamente autorizados a sua aquiescência para seguirmos aqui o bate-papo com o Carlos Augusto Orso? Com certeza, autorizado. Okay. Inclusive, nós estamos transmitindo através do nosso Facebook, Marco, com imagens do Carlos, da usina, umas imagens antes, umas de agora também. Então, quem está acompanhando pode ver também essa diferença entre os momentos. Vamos fazer um resumo do que nós falamos até aqui com o Carlos Augusto Orso. Existia um projeto de reinstalar a usina. Reativar a usina. Reativar a usina velha. A nova usina velha. Seria a nova usina velha. A nova usina CGH é o Vorso. CGH é o Vorso, em homenagem ao teu pai.
né? Era um dos que mais apaixonados pelaquela área, ao né? seu Elvo, né? Aquela rural dele Sim, é a mesma que apareceu numa foto. É a mesma mesma, ainda, é a mesma rural do seu Elvo. Tá. Vamos lá. Nós chegamos até esse ponto em que você pretendia, né? Junto com parceiros, refazer a geração de energia. Isso. Tá. Mas a gente sabe que ia além. Sim. Nós nunca conversamos, nem pessoalmente, nem pelo rádio. Mas a gente sabia nos burburinhos que isso ia além. Que tinha um projeto turístico, um projeto de estradas, né? Que era o governo municipal, que tinham ideias para aquele espaço. Sim. Então vamos lá. Nos conte a ideia e depois a gente chega na pergunta final, né? Que é o que vai ser feito a partir de agora. Carlos, vamos lá. Vamos lá, então. O projeto inicial era CGH, que é a geração de energia elétrica, né? E eu sempre procurei algumas palavras, algum sentido nas coisas. Ela tem que ter sustentabilidade econômica e ambiental. Então, o meu projeto, nessa parte, ele envolvia geração de energia, desenvolvimento do turismo, preservação ambiental e resgate cultural da memória de Veranópolis, partindo da geração de energia elétrica, que foi um dos start do desenvolvimento de Veranópolis, foi um dos primeiros municípios no estado a ter energia elétrica de qualidade, né? Então, com a geração de energia, a partir do momento que eu tivesse a LPI na mão, né? Então, a gente começaria a obra da usina. Posterior, eu entraria com o complexo turístico da Usina Velha, né? Esse projeto feito em parceria com o escritório Abapuru, a arquiteta Paula e o engenheiro Matheus me deram todo o suporte, eu contratei eles para desenvolver esse trabalho, já estavam as pranchas prontas, né? Então, estacionamento para 50 veículos, Isso pórtico... ali, antes de chegar quando chega na usina, quando para no asfalto, à esquerda já tem uma área larga ali, que é um grande estacionamento. Essa área já é minha. Então, a estrada, saiu da estrada até a ponte, nos dois lados é minha propriedade. Inclusive o acesso, o capitel lá que tinha lá embaixo, que foi vandalizado, é dentro da minha propriedade. Então, eu ia refazer o capitel, um projeto bonito, um capitel de pedra de Nossa Senhora de Lourdes. No lado, um espaço com uma pequena fonte, um velário, um pórtico bonito, né? Todo ambientalmente feito, um trabalho muito bem feito por essa equipe que eu citei o nome, né? Teria banheiros, teria conveniência, teria uma área de descanso, um pergolado, e um memorial, uma parede onde teria um memorial que eu ia procurar resgatar essa história da geração de energia elétrica e outras coisas que aconteceram na usina nesses últimos séculos, vamos dizer assim, né? Resgatar essa história para as pessoas ir lá, estacionar o carro, visitar a cascata, contemplar a natureza, caminhar para um lado para o outro, sentar lá na sombra, fazer um lanche, conversar. Então, é um projeto nessa parte. E passarelas, como a gente vê, assim, por exemplo, guardadas as proporções, né? A gente vai a Foz do Iguaçu, a gente vê lá passarelas, enfim. O que mais ou menos estava idealizado para fazer na Usina Velha? Então, esse projeto, com a geração de energia, para chegar até a cascata seria calçado aquele caminho, feito áreas de descanso, corrimão para segurança e um mirante na cachoeira, para as pessoas visualizarem a cachoeira, né? Então, e junto a isso, como ali há uma geração de energia completa, a barragem, o canal e a casa de força, tudo no mesmo espaço, você poderia observar como é esse processo de geração de energia a partir de queda d'água, imagina, hidroelétrica, né? Até para estudo de escolas, e lá embaixo frequentar como é que acontece, o que é uma turbina, o que é um gerador, como é que faz a captação da água, a vazão sanitária que retorna para o rio, né? Então, tudo isso ambientalmente correto, né? Porque a água, a geração de energia não gasta água, né? Não, ela movimenta uma turbina. Ela movimenta e retorna. Então, ali, por exemplo, nós tiraríamos uma parte da água da cachoeira e em menos de 30 metros eu devolvo de volta ao rio, né? Ela só desce da cachoeira, passa pela casa de força, que quem teve a oportunidade de conhecer vai ver que o espaço é muito pequeno, né? A distância é pequena, e logo abaixo dela a água volta para o rio, né? Então, e é o bem detalhe simples. é que você não precisaria fazer nenhuma intervenção nesse projeto que estava sendo idealizado. Exatamente. Porque já estava lá o canal de água. Que a cascata que nós vemos lá é um canal que conduz a água, né? Porque a cascata, a maior parte, ela ficava vazia. Hoje, quando o rio voltar ao normal, nós vamos ver de que forma a cascata se comporta. Eu acho que ela vai espalhar mais na pedra, né? Vai ser outra realidade visual, vamos dizer assim, né? Bom, então era um projeto. Sim. Bom. Já tinha coisa já em prancha, né? Só faltava executar, as empresas constituídas, né? Aguardando uma licença, uma LPI, uma licença para começar a executar. Que, como eu disse antes, eu estava à
aflito que não vinha, né? Mas agora fiquei até feliz que não veio, porque senão teria um prejuízo muito maior, porque seria destruída a maior parte desse empreendimento. Carlos, e agora a pergunta é a seguinte: o que você vai fazer? O que esta chuva sem precedentes na história? Sem precedentes. Sem precedentes. Vai fazer você mudar de ideia? O dia 17 para ti dia 17 de maio foi um divisor, talvez, de águas, ou não, ou vai seguir com o projeto? O que você está pensando? Certo. Eu vou dar uma pausa no projeto. Ele ainda continua viável, né, porque a queda d'água continua lá e até carece de estudos. Agora tem que ir lá descer com drone georreferenciado, fazer um trabalho lá de levantamento da nova realidade da queda d'água. Hoje poderia transferir a represa para um lugar mais acima, erguer ela mais, já que não tem a ponte, tem que ser reconstruída a ponte, e talvez fazer um projeto novo que permita a geração de mais energia, né? A parte turística, nós temos que olhar, ver como ela ficou, se é viável, se ficou bonita, se ficou feia, porque a natureza se transforma, ela não se, né? Então, é uma nova realidade, teria que ser reavaliado, né? Mas, tanto eu quanto os moradores, para tomar qualquer atitude lá, de preservação, de investimento... São 14 famílias, né? 14 famílias proprietárias lá embaixo. Nós precisaríamos agora nós estamos nessa fase de calamidade, né? Como a estrada teve esse desastre inicialmente ali em novembro, agora, nesse ano, uma empresa foi contratada para fazer uma sondagem da estrada, e uma outra empresa ia fazer um laudo do projeto. Então, acredito que a sondagem já deve ter sido feita. De vez em quando eu vou lá na Secretaria de Infraestrutura, converso com o pessoal lá. Como é que está? Está andando? Está parado? Né? Porque a nossa preocupação como moradores, quando a estrada estava boa, é que fosse feita alguma coisa antes que viesse o inverno. Então, eu peço aqui com o Poder Público, ao nosso prefeito, que dê sequência a esse projeto, que essa sondagem que foi feita, que esse laudo que ia ser apresentado, que eles sejam apresentados. Estragou mais agora? Deteriorou ainda mais do que aconteceu lá em novembro ou não? A estrada deteriorou um pouco mais, né? Mas o leito continua, talvez ela fique mais estreita, né? Talvez faça um outro traçado, né? Depende dos projetos. Nós temos engenheiros aí para apresentar se é viável ou não manter o mesmo trajeto, talvez com uma estrada mais estreita, né? Tem que ser refeita a ponte daqui do Arroio Cascatinha, né? Que passa ali da Usina Velha para Nossa Senhora das Graças. São duas pontes, né? A primeira ponte, quando termina de descer o morro, chega lá no plano... Que é pequenininha, né? Que é a pequenininha, essa foi levada embora. Tem as fotos aí que foram postadas, né? Então, essa primeira ponte teria que ser refeita. Esse é o maior estrago em relação ao estrago de novembro, na minha opinião, né? Tem barreiras caídas, né? E refazer a ponte do Retiro. É um investimento alto, sim. A do Retiro é aquela que passa depois da cascata, né? Da Usina Velha para Nossa Senhora das Graças. Exatamente, né? que vai depois pega a estrada à esquerda e segue para os outros moradores e vai para Nossa Senhora das Graças, né? Então as duas pontes estão interditadas. Só que hoje, Carlos, de lado a lado você não chega, né? Não, na minha propriedade hoje de lado a lado eu não chego. Estão abrindo um caminho lá para Nossa Senhora das Graças, que é o caminho antigo, né? Que está bem precário também. Não, ali foi, o pessoal ali tem famílias ali que... eu conversei com uma moradora quando deu aquela enchente forte, a Mari, né? E ela, quando aconteceu isso, ela e o marido estavam lá embaixo, aí moradores próximos socorreram na casa dela, a casa dela ficou lá, né? Mas havia barreiras caídas nos dois lados. Então, esses moradores continuam com dificuldade lá embaixo. A parte econômica, aí, eu não sei qual foi o estrago em todos esses 60 e poucos hectares de laranja e bergamota que tem lá, o que sobrou, o que não sobrou, mas conversando com todos os moradores que eles costumam me procurar, né? Desculpe se tomei a liberdade de falar em nome deles também, né? Mas alguns deles me autorizaram a falar em nome desses 14, pelo menos metade. Eu tenho conversado com eles, autorizaram a tocar no assunto, né? Então, todos querem voltar, todos querem recuperar os investimentos, as terras, as plantações. Então, a gente depende do poder público. E já que vão ter que refazer diversas estradas aí, não foi a Usina Velha, né? Dentro das prioridades do município, que coloquem mais uma estrada nessa prioridade e que coloquem mais duas pontes nessas verbas da calamidade pública, que eu acredito que a gente consiga verbas para poder agora, porque sem essas estradas, tanto de um lado quanto do outro, sim. Porque o pessoal, depois da ponte, é um caminho legal. Domingo à tarde, eu adorava passear lá com meu filho, a gente passeava de carro, subia, saía lá em Nossa Senhora das Graças, né? Então, fazia todo aquele trajeto, a estrada era legal, o pessoal plantando, eu dizia, olha só a coragem desse pessoal. Colher bergamota na estrada. Não, era aquela coisa, né? Plantavam
a bodoque e colhiam a laço, né? Os heróis, os guerreiros. Os guerreiros. Então, era um caminho bonito de se fazer. E a usina velha, quando ficou pronto o asfalto, era ponto turístico, o asfalto. Sim. Né? Então, primeiro de tudo, tem que ter a estrada, né? Tem que ter acesso de novo. Infelizmente, voltamos a uma tecla anterior, né? Voltar, o acesso é... Porque sem acesso não chegam máquinas, não se consegue levar turbina, não se consegue levar equipamento nenhum. Não consegue se refazer os projetos, né? E não consegue nem tirar o mel, né? Que eu trouxe esse quilo de mel aqui lá da associação, né? Quantas O meu apiário está lá embaixo. O apiário não foi atingido, né? Inclusive, é a profissão mais antiga. Eu sou apicultor há 43 anos. Então, lá embaixo, hoje, se eu tivesse que fazer um manejo das minhas caixas, eu não consigo. Então, tem que descer a pé. E não tem como levar o material nas costas, macacão, fumigador, as caixas, fazer manutenção, levar cera, levar alimentação para as abelhas, substituir caixas, né? Isso sem acesso de um veículo, não consegue fazer, né? Então, se não for feito nada, aproveita, Carlos, que esse é o último lote de mel da usina velha. Mas assim, não vai desistir. Não vou desistir, né? Mas, com certeza... Precisamos de acesso, isso é o prioritário nesse momento. O acesso até a usina velha. O projeto não vai ser engavetado. Não, ele vai sofrer uma pausa. Acho que o melhor termo ali é pausa. Pausa para reavaliação do que é viável, né? Talvez seja mais interessante que antes, talvez não, né? Porque a gente ia aproveitar uma estrutura que já existia, hoje tem que ser feita toda a estrutura, né? A preservação da mata ciliar. Hoje é uma coisa até estranha de dizer isso. Hoje ela não existe mais, essa mata ciliar. Vai derrubar uma planta? Não precisa, já foi tudo derrubado. Né? Então, tudo isso tem que ser reavaliado, né? Agora, visualmente. É doído de ver, né? As fotos aqui que você bateu e publicou. Machucou? Machucou porque é uma história, né? Eu tenho 56 anos e desde que me conheço por gente eu frequento. As pessoas vão na usina velha e batem uma foto da cachoeira, né? E no meu caso não é uma foto, é um filme. Filme da minha vida que se mistura com a história da usina velha e na preservação, atritos com vândalos que vão lá embaixo, caçadores, destruidores, né? Eu tive diversos atritos lá embaixo no sentido de preservar. Uma última pergunta, Carlos. Você se perguntou alguma vez onde está o material dessa usina velha? Os equipamentos dessa usina velha? Sim, muitas vezes, mas até antigamente foi trazido um equipamento para cá para fazer tipo um museu, alguma coisa, mas não eram os equipamentos originais, eram muito grandes e não podiam ser colocados lá. A gente sabe quando a usina começou a funcionar. Vou ocupar um pouco do tempo, né? Eu entrevistei... Mas é a história da nossa cidade, Eu entrevistei moradores da década de 40, onde a família trabalhou na usina. Eles eram barrageiros, né? Eram usineiros, trabalharam lá embaixo na usina na década de 40, né? Essa pessoa tinha, na época, 10 anos, vou citar o nome, que é a dona Tereza Caserva, o meu carinho muito grande dela aqui, uma memória fabulosa. Eu levei ela lá na usina, junto com a equipe da Bapuru, e filmamos elas. Eu tenho um vídeo de 20, 30 minutos com ela. Naquela época, como era bonito, como as coisas aconteciam, que meu irmão e meu pai dormiam lá embaixo na usina de força, quando de noite tinha uma cirurgia no hospital, tocavam no telefone, meu pai corria lá e meus irmãos abriam os registros para gerar energia elétrica, fazer uma cirurgia na cidade, e quando terminavam, desligava. Eu ouvindo ela contar aquilo, me emociona. Claro que é emocionante. Né? Então, eu tenho áudios, vídeos de moradores dessa época, né? Teria que, tentar voltar atrás, preservar essas coisas. Voltar atrás não digo, né? Mas e os equipamentos foram embora? Os equipamentos na década de 50, não sei a data certa, desculpa, eu entro no assunto e acabo mudando um pouco do foco, né? Mas na década de 50, não se sabe o ano certo, 50 ou 53, houve uma grande enchente que danificou os equipamentos. E esses equipamentos foram retirados, era para ser colocados equipamentos novos. Só que aí eu não consegui nas minhas pesquisas, nem o Emerson, talvez quando o arquivo novo for formado, ele consiga descobrir mais algum documento na prefeitura. Eu tentei o Museu da CE, em Porto Alegre também, para ver se eu conseguia datas do encerramento, onde foi o equipamento. Perceba os nossos ouvintes a vontade que você tem de preservar esse local, o primeiro gerador de energia da região. Do estado. Isso, mas vamos pegar aqui da região. Sim. E do estado do Rio Grande do Sul, 1912. 1912. Então, provavelmente esse equipamento não exista mais, mas tem o histórico, saber onde foi, se daqui a pouco surge alguma coisa, trazer, porque eu comentei na parte de resgate cultural, é fazer um memorial, né? Então, quando
até brinquei no início que o meu motivo de vir aqui, gostaria que fosse outro, né? Eu ia fazer aqui um pedido para quem tem história daquela época, da década de 30, 40, 50, familiares vivos ou mortos que tenham guardado algum material de pesquisa, se pudesse encaminhar, né, para a gente enriquecer esse memorial, saber quando terminou a geração de energia aqui no local. Provavelmente foi quando passou as redes de transmissão, né, que aí as pequenas usinas, entre aspas, se tornaram inviáveis, né, aí foram sendo desativadas, muitas que surgiram após foram todas desativadas, e agora elas se tornam de novo importantes e economicamente viáveis. Carlos Augusto Orso, a gente vai mantendo contato e é bom saber que o projeto não está engavetado, está pausado. É isso aí, a palavra certa, pausado. Vamos torcer que a natureza nos permita e que o poder público nos dê estradas para fazer isso. Primeiro de tudo tem que ter estrada. Tem que ter estrada. Né? Eu acesso aqui pela usina velha, pelo Vila Azul, né? Ou por esse trajeto ou por um novo, mas que dê Vila Azul nos dê acesso lá embaixo. Carlos, obrigado pela tua disponibilidade em bater um papo conosco aqui. O mel Serra das Antas. Esse aqui é o primeiro lote, outra novidade também, né? Que é o mel da Associação de Apicultores e Meliponicultores Regional da Serra das Antas. Esse é o primeiro lote feito na Associação de Veranópolis dos Apicultores, com a casa que está lá na linha, lá em São Valentim, né? A Casa do Mel, né? Então, o primeiro lote, do primeiro tirado de mel de Veranópolis, é esse aqui que eu estou dando de presente aqui, para na hora do café vocês consumirem ele. E as abelhinhas lá na usina velha. Mel das abelhas e da mata da usina velha, né? E é um mel diferenciado, até porque é uma mata intacta, né? Sim, é mata silvestre, né? Como eu te falei, a minha área de terra lá é 136, mais uma parte da Boito e mais a parte da prefeitura do outro lado, são mais 38 hectares, né? Então, só ali ao redor da cascata da usina velha, nós estamos falando em mais de 200 hectares aí de área preservada. E a própria usina velha é um caminho, né? O retiro é um canal de fauna e flora, né? Então, ali, pelas características físicas do local, a preservação acontece, né? E os moradores procuram manter essa preservação. E aí as abelhas conseguem tirar mel de flor silvestre mesmo, né? Então, é uma qualidade excepcional. Extraordinária. Carlos, obrigado pela visita aqui na rádio. A gente vai conversando. Agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. 10h27, ok, dona Alessandra Bernardi? Certo. Certo. Fizemos uma pequena adaptação na nossa pauta de hoje, até para a gente já falar para os nossos ouvintes. Nossa pauta seguinte seria com o Gilberto Generosi sobre o setor que foi atingido no estado. Seguros, né? Principalmente de veículos. Trocamos a pauta para amanhã, para caber nessa pauta tão bacana também. Né? O Tony Formaiari. Força e resiliência, amigo Carlos, para dar sequência ao seu sonho na usina velha. A Paula Fogaça. Nosso querido cliente Carlos, somos testemunhas da sua vontade de preservar a memória e a história da usina e da cidade. Parabéns. O Renor Magistral. Força, Orso querido. A Cleonice Pagnoncelli Faquin. Força, Carlos. São mensagens, né? Que nós recebemos aqui dos nossos ouvintes. Aqui o Nestor, né? Hoje eu passei, fui no capital de São Marco, a Cascada da Usina Velha, isso em julho de 2023. Imagens que ficaram, né? Sim, quem guardou as imagens que ficaram, né? Guarda bem, viu, Nestor? Porque talvez essas mesmas imagens não se repetirão. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos e um bom dia. Intervalo, depois o Temática retorna